Informações, detalhes da Macaca, as quentinhas da Ponte Preta. Repórter Antônio Lupe aparece aqui no telão da Band. Diz aí, Lupe. Tudo bem, Batista? Mais uma vez, um abraço a você, a todos que acompanham os donos da bola. A Ponte Preta precisa da vitória hoje à noite contra o Operário. Primeiro, para se distanciar da parte de baixo da tabela e colocar um ponto final nessa sequência que já dura 15 jogos sem conquistar uma vitória, jogando longe do Moisés Lucarelli. A Macaca é a única equipe que ainda não venceu jogando como visitante. É a pior campanha dentre os 20 clubes que participam da Série B do Campeonato Brasileiro. Pouco tempo de trabalho para o técnico Gilson Kleina, a delegação já está em Ponta Grossa e quem viajou com um grupo de atletas foi Moisés, que era dúvida até por tudo que ele passou antes do derby, mas o jogador foi relacionado e hoje deve ser presença certa no ataque, ao lado de Rodrigão e também do Richard. Antes do embarque, quem conversou com a imprensa foi Marco Júnior, que conquistou a vaga de titular no meio-campo da Ponte Preta. Ele vai para o seu 5º jogo seguido, atuando no meio-campo da Ponte Preta. Falou sobre essa espera. Ele chegou no início do ano, mas só agora recebeu as primeiras oportunidades do técnico Gilson Kleina. E enquanto a oportunidade, o grupo é muito bom. Acho que todo mundo está tentando também aguardar essa oportunidade e quando ela chegou, acho que eu tentei aproveitar ao máximo. Estou tentando, né? Estou dando o meu melhor e é isso. O Marco Júnior, volante da Macaca, pertence ao São Paulo e está emprestado para a Ponte até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje, no Germano Krieger, em Ponta Grossa, o Operário vai ter o seu torcedor novamente nas arquibancadas. O Operário, assim como todos os clubes, ele jogou com os portões fechados e por conta de uma recomendação da Prefeitura de Ponta Grossa e também do governo do estado do Paraná, eles acabaram aí com a liberação de 20% da capacidade do estádio. Aproximadamente 2.100 torcedores estarão presentes hoje no Germano Krieger. E o técnico do Operário, o Matheus Costa, falou de que forma isso pode influenciar em uma boa apresentação do time paranaense no duelo contra a Ponte. Estávamos aí aproximadamente um pouquinho mais de 1 ano e meio sem torcida. É uma característica diferente de jogo, porque tem uma pressão externa. Isso pode ser um fator motivacional muito favorável para a equipe mandante. Nem sempre você consegue conversar com a sua equipe dentro de campo, porque tem a torcida gritando, como foi lá em Sete Lagoas. Alguns momentos a gente grita e tenta de todas as formas, mas chegar a mensagem aos atletas é muito difícil, com o torcedor gritando e cantando. E a gente já conversou muito isso já para aquele jogo diante do Cruzeiro e agora a gente continua conversando, porém com uma situação diferente, né, que é o apoio do nosso torcedor. Então não tenho dúvidas que vai ser uma energia a mais para a gente buscar essa vitória. Esse é o Matheus Costa, técnico do Operário. Será a segunda partida da Ponte Preta, jogando fora de casa com a presença do torcedor. Foi assim contra o Cruzeiro, também em Sete Lagoas. A Macaca perdeu por 1-0 e hoje às 9h30 da noite joga contra o Operário com o torcedor paranaense nas arquibancadas do Germano Krieger. Provável formação da Ponte para o duelo de hoje à noite contra o Fantasma. Ivan Quaresma no gol. Na lateral direita, a presença do Felipe Albuquerque. Na zaga, sem o Cleilton, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo, Fábio Sanches deve retornar ao time titular, ao lado do Ryan. E na lateral esquerda, o Rafael Santos. No meio-campo, a presença do André Luiz, Marco Júnior e Fecim. No ataque, Moisés, Rodrigão e Richard. Esse é o provável time da Macaca, que vai em busca da sua primeira vitória como visitante na Bezona, Batista. Bom, Júlio Nascimento falando aí do adversário da Macaca, o Operário, e também ontem teve um resultado ruim para a Ponte, né? A vitória do Londrina em Costa, o Vila Nova empatou, foi a 27 pontos, a Ponte tem 26. A Ponte, a cada vez mais que vai passando o campeonato, tem a necessidade de conseguir uma vitória fora de casa. Será que vai conseguir neste jogo? Qual a sua expectativa, hein, Júlio?
Pois é, Batista, o time do Operário aí que não vence há 4 jogos, né? 2 derrotas, 2 empates nos últimos 4 jogos, agora contando com o apoio e incentivo do seu torcedor, Matheus Costa, praticamente colocando o time muito parecido, tem apenas um desfalque na lateral direita em comparação ao jogo contra o Cruzeiro. E sobre a Ponte Preta, mesmo com o grande crescimento da Ponte dentro de casa, no Moisés Zucarelli, com 5 vitórias consecutivas, depois empatou com o Guarani no derby, a Ponte mantém ali a mesma diferença para a zona de rebaixamento, não consegue distanciar desse grupo. E isso ocorre justamente porque ela não tem vencido fora de casa. A partir do momento que a Ponte vencer como mandante dentro do campeonato, provavelmente ela vai conseguir abrir uma vantagem sobre Londrina, sobre Vitória, e até falava na Rádio Bandeirantes, o Vitória joga antes da Ponte, às 7 horas, contra o líder Coritiba. É um jogo muito difícil para o Vitória, porque o Coritiba é muito bom também fora de casa e pode abrir uma vantagem se vencer. Então, o Coxa vai tentar a vitória de qualquer jeito. Mas se o Vitória vencer, ele passa a Ponte, e aí a Ponte começa o jogo contra o Operário, pressionada justamente por entrar na zona de rebaixamento e precisar necessariamente vencer o time do Operário para escapar. E aí, Gleger, você está trabalhando com qual prognóstico para esse jogo logo mais? Partida marcada para 21h30 com transmissão de Júlio Nascimento. Hoje vai ter na casinha, na Rádio Bandeirantes. Batista, não tem outro prognóstico a não ser a vitória da Ponte. Tá precisando vencer um jogo fora de casa. Sair de vez lá, deixar a zona de rebaixamento para trás. Precisa começar a somar pontos com vitórias. 3 pontos. E só lembrando que a Ponte veio uma campanha muito legal jogando dentro de casa. Ele teve um empate no derby, né? E aí agora precisa recuperar os pontos fora. Né? Então essa vitória é de suma importância. E tem que aproveitar, né? O Operário deu uma oscilada aí na competição, tá muito bem, né? Tá lá no meio da tabela para cima, só que deu uma oscilada. Há 4 jogos que não vence. Então é oportunidade para a Ponte. E a Ponte, mesmo não tendo conquistado ainda uma vitória, tem feito bons jogos jogando fora de casa. Então, nada mais justo do que uma estratégia bem definida e uma vitória para a Macaca na noite de hoje. O CH, claro, evidente que a vitória é o melhor dos mundos, mas a Ponte tem que pontuar na competição. Então, de repente, sai lá para tentar matar o jogo, ganhar a partida, toma um contra-ataque e perde a partida. Então, com cautela, né? Tentar a vitória, mas com cautela, não é isso? Bastante cautela, mas não pode jogar para empatar. Isso não existe. Ou existe, mas não deve ser feito. A Ponte tem que jogar para ganhar, mas com inteligência. E qual é a inteligência do jogo? Não adianta jogar aberto, querer pressionar o adversário nos primeiros momentos, não. A principal característica que a Ponte tem demonstrado nas últimas partidas é um trabalho sólido de marcação. Está muito bem o Marco Júnior, muito bem o André Luiz, os 2 laterais firmes, os 2 backs firmes. Hoje joga o Fábio do lado do Ryan, não tem problema. Ivan lá é paredão lá atrás. Não é jogar para empatar, é jogar com inteligência. Marcação forte, bloco baixo e contra-ataque. Contra-ataque. E vamos apostar, né, Batista? E tomara seja assim, que o Moisés esteja melhor do que esteve no derby. Porque no derby ele esteve um pouco abaixo, faz muita falta. Ele é o diferencial do time. Quem pode fazer a diferença nesse jogo? Rodrigão e Moisés. E a velocidade do Richard, que está ganhando moral no time. Vamos ver o que aconteceu. O que vai acontecer? O meu prognóstico é empate. Eu não descarto empate, apesar de não resolver muito a vida da Ponte. Londrina ganhou ontem, né? Ganhou. Do Náutico. E hoje tem a história do Vitória da Bahia aí, que foi bem lembrado pelo Júlio Nascimento. Então a confusão está complicada, mas o empate não pode ser desprezado na noite de hoje. Esse Náutico também é uma piada, hein? Começou bem pra caramba e agora vem despencando aí na competição, trocou de treinador, agora vai ter que trocar de novo. Já trocou, né? O Chamusca já saiu. O Chamusca saiu, mas já agora saiu. Como é que funciona aí? Não pode mais colocar um outro treinador, não é isso? Mas eles vão fazer um acerto e o Chamusca vai dizer, eu pedi demissão. Isso, é o tipo da regra que já foi criada, dando uma brecha para ser burlada. Valeu, Lupe, um abraço para você, muito obrigado, hein? Tá aí o noivo. Isso, de cenário novo ainda, hein? Em breve novidade. Já está morando com ela, é isso? Já. Isso, que é isso? Que isso, garotinho? É isso aí, parabéns. O amor está no ar.